Gente, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Então, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu quero falar há muito tempo aqui no canal e eu fico tentando achar um jeito de falar, que é sobre essa questão que é assim, sobre nossa identidade. Quem sou eu? O que que eu sou? O que sou eu? Onde é que eu tô? Para onde que eu vou? O que eu quero da minha vida? É um tema assim muito, muito, muito importante, obviamente, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem que sou eu? Ele aparece em muitas questões que me mandam e ele aparece com muitas pessoas com quem eu estou trabalhando também, mas ele aparece escamoteado, assim, disfarçado várias vezes em termos de... em outros termos, assim, que são... eu não sei se eu quero estar na minha relação. Eu não sei se eu quero ter esse emprego que eu tenho. Eu não sei se eu consigo lidar ou se eu quero lidar com a minha família. Eu não sei se eu quero morar nessa cidade onde eu moro. Eu não sei se eu gosto desses amigos que eu tenho, se eu me identifico com eles e por aí vai. E essas perguntas todas, em última análise, elas vão rebater num lugar que é, mas quem que sou eu? Eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. E aí eu queria falar sobre isso hoje. Vai ser um vídeo bastante confuso, eu acho. Eu tento aqui nessa sessão de quarta-feira organizar as coisas, assim, melhor um pouco, mas esse vídeo tem muita coisa para falar. Eu vou como que jogar aí para vocês as coisas que eu pensei, algumas coisas que eu pensei, para vocês poderem jogar de volta e para ver se ajuda alguém a falar, tá, então isso aí ajuda a pensar, isso aí faz sentido para mim. Isso aí bate em algum lugar que ecoa uma coisa que me dá um certo conforto, uma certa noção de identidade. Então, vai ser mais ou menos assim hoje, tá? Vou passar por vários lugares, mas no final, assim, eu acho que tem uma pergunta, assim, uma pergunta que é mais importante, na minha opinião, mais importante do que as outras, e a gente vai chegar a ela, e acho que ela talvez ajude mais do que o resto, mas não sei, cada coisa ajuda para uma pessoa. Vamos lá? Vamos lá. Então, eu acho que tem muita coisa para dizer sobre isso, realmente muita coisa para dizer sobre quem a gente é, quem a gente pode ser, o que define a gente, o que diz quem a gente vai ser e tal na vida. Muita coisa para dizer mesmo, assim, de muitos lugares possíveis, né? De discussões de campo social, de discussões de campo familiar, de discussões genéticas, epigenéticas, que é esse campo da genética que é alterado pelo meio, né? Pelo ambiente. Então, é uma espécie de campo da genética que faz uma junção com o social, né? Não sei se já falei sobre isso aqui, mas isso é uma coisa interessante de pensar, que é um lugar da genética que junta o campo social e familiar e relacional. A gente pode pensar sobre isso, a gente pode pensar sobre as questões do corpo, né? O que é o meu corpo, o que é o meu nome, quem eu sou aqui, né? Mas tudo isso é assim no mundo de hoje, posto em questão, até certo ponto, ou em larga medida posto em questão. Assim. A gente tem teoricamente, potência de ser outra coisa, né? Nem sempre foi assim, a gente já viveu em sociedades mais estanques, mais amarradas, mais definidas, e a gente tinha então lá talvez um casamento, uma história, uma coisa, um lugar social que a gente tinha que viver, e hoje em dia, teoricamente, a gente tem potência de ser outra coisa, muito bem, então a gente pode trabalhar com o que quiser, teoricamente, muito embora a gente tenha aí metade da população brasileira desempregada, mas a gente continua nessa impressão de que a gente pode ser o que a gente quiser, e isso é muito maravilhoso e muito angustiante, né? É o paradoxo da escolha, assim, né? Então, quanto mais possibilidade de escolha, mais angústia a gente tem, porque a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer, porque a gente não sabe como a gente se sente em relação a essas coisas, a gente não sabe o que a gente gosta. O que você gosta? Bom, fala aí, então, o que você gosta? Então, isso tudo que era definidor de quem você é, que era muito definidor de quem você é, a sua família, por exemplo, a sua religião, por exemplo, né? O seu corpo, o seu sexo, o seu gênero, isso tudo era definidor de quem você é e hoje em dia não necessariamente é mais. Pode ser, para muitas pessoas pode ser, mas não necessariamente é. O seu nome, bom, agora eu me chamo Manu, não mais Emanuel, como me disseram que
que eu ia chamar, por exemplo, ou gente que faz mudanças radicais de nome mesmo. Agora eu quero chamar, sei lá, Olivia e não mais Cláudia. E é assim, tudo bem. Eu me sinto Olivia. E assim eu me reconheço, assim, né? E assim isso segue. Isso é muito delicado porque essa liberdade dá uma sensação de instabilidade e de não saber para muita gente. E essa sensação de não saber, ela se espalha, ela meio que gruda em todos os campos da nossa vida. E parece que tudo é um processo de desreconhecimento, assim, né? Então, qualquer exercício simples de se apresentar numa mesa de bar, não tem mesa de bar, mas hoje em dia na pandemia, mas assim, se apresentar num lugar, numa coisa, escrever a sua bio do Instagram, ou do LinkedIn, ou do Facebook. Quem que sou eu aqui que eu vou me definir nesses 140 caracteres? Quem sou eu, caramba? E aí você faz uma bio para o Instagram que é totalmente diferente da bio do LinkedIn, que é diferente da bio do Facebook, que é diferente da bio, não sei se tem isso no Twitter, e assim você vai se definindo que foto que me representa, que imagem que sou eu, ou é uma outra coisa, ou é um desenho, ou é uma cor, ou é uma pessoa, eu estou de chapéu, eu estou de óculos, eu estou disfarçado, eu estou de costas, eu estou de lado, eu estou pela metade. O que é que vai conseguir me definir, dizer quem eu sou, ou pelo menos me fazer perceber algum grau de reconhecimento ali? Isso tudo parece piada, mas muita gente passa por momentos bastante angustiantes com essas pequenas escolhas. Por exemplo, eu tenho essa experiência muito forte de ter uma dificuldade de preencher coisa em hotel, às vezes, ou coisa assim que você tem que dizer qual a sua profissão. Como eu já tive várias profissões, cada dia eu coloco uma, assim, e vai variando, e isso é difícil, assim. Eu falo, minha profissão, qual é a minha profissão? Aí hoje eu falo terapeuta, tá bom, terapeuta, eu atendo as pessoas, eu trabalho com as pessoas, é justo. Pouco tempo atrás eu dizia escritor, pouco tempo atrás eu dizia ator. Na minha carteira de trabalho consta ator, meu DRT de formação profissional é ator. Eu não consigo dizer filósofo, acho estranho dizer filósofo numa coisa assim, porque que profissão é essa? Enfim, então isso vai se estendendo, parece uma piada, assim, uma fala assim, de muito, muito privilégio no final das contas, e é mesmo, porque tem gente que não está passando por essas angústias, está passando pela angústia de ter simplesmente um emprego para conseguir algum dinheiro, para conseguir pagar as contas, para conseguir comer. Mas, considerando tudo isso, isso é uma coisa que faz parte da nossa vida hoje, muito fortemente. E eu fico muito pensando sobre isso porque me dá a impressão que isso gera muito sofrimento para as pessoas em muitas áreas. Então, por exemplo, eu não consigo mais, isso é um assunto que a gente pode desdobrar em outros vídeos, outro dia, se vocês quiserem, eu não consigo saber se eu quero terminar ou não quero terminar minha relação. Eu não consigo saber se eu sou realmente tudo isso que ele está dizendo que eu sou, que ela está dizendo que eu sou, se eu sou agressiva, se eu sou maluca, se eu sou tudo isso, porque eu não sei muito bem quem eu sou. Então eu fico aqui porque me parece que, muito embora o olhar dele sobre mim seja terrível, ele é o único que eu tenho, e sem esse olhar eu não tenho nada. Então eu fico aqui porque eu tenho a impressão de que isso vai garantir algum grau de verdade, de existência para mim. E isso é muito angustiante, né? A gente pode pensar em alguma medida que as memórias definem... Eu estou jogando muita coisa aí, eu sei, mas vamos lá, vamos junto que... Enfim. As memórias definem a gente, né? Memórias, eu quero dizer, as memórias episódicas, no sentido autobiográficas, né? Os episódios que a gente viveu definem a gente. Mas isso também é muito complexo porque a gente esquece, né? A gente esquece as coisas, a gente sabe que a gente esquece, a gente sabe que a grande maioria das coisas que a gente vive, a gente não lembra, a gente esquece de algum jeito. Então, as memórias definem a gente, e se a gente começar a esquecer, e se a gente tiver Alzheimer, eu não vou mais ser eu, e aí Alzheimer entra outras coisas, né? Porque não são só as memórias episódicas que vão desaparecendo, é um pouco mais complexo do que isso. Mas se eu começar a esquecer coisas, assim, como é que vai ser essa história? Eu vou continuar sendo eu? Se eu sou eu, esse meu corpo, as minhas células não são as mesmas que eram lá atrás e tal, tudo isso mudou. O que sou eu? Onde é que eu tô? Então, talvez a pergunta, quem sou eu, talvez seja mais razoável que a gente faça ela assim. Quem sou eu hoje? Quem sou eu agora? Quem sou eu agora? E aí eu vou contar uma historinha rápida sobre mim, assim, sobre meu processo de não saber quem eu sou, que continua. Mas, então, no segundo grau, eu era bom aluno lá e tal, aquela coisa, e eu tinha que escolher que faculdade que eu ia fazer.
e um enorme privilégio, um colégio particular e tal, e eu tinha a possibilidade de escolher que faculdade que eu ia fazer. E aí, nesse momento, minha mãe era psicanalista, meu pai é antropólogo e meu irmão estudava cinema. E essas eram, por acaso, as 3 coisas que eu queria fazer. Eu queria ser ou antropólogo, ou psicanalista, ou cineasta. E aí eu falava, mas eles já fazem isso, que estranho, porque eu queria fazer justo essas 3 coisas e eu não posso, porque eles já fazem, porque eu não quero ser igual a eles. E aí ficava com essa angústia, e aí pensei, o que eu quero ser? Eu quero ser melhor que eles, então eu vou fazer filosofia, porque filosofia vai me fazer ser mais inteligente do que eles. E aí entrei na filosofia, e aí logo que eu entrei na filosofia, eu então entendi, entre aspas, que eu ia ter uma carreira acadêmica, que eu ia estudar e tal, e virar professor e tal, fazer doutorado, essas coisas assim, como meu pai, que era professor de universidade. E aquilo seguiu, só que na verdade aquilo não me dava tanto prazer. E aí é um ponto importante. Eu queria muito ser reconhecido como professor e tal, ter doutorado na Sorbonne, sei lá, na França, como meu pai tinha doutorado lá na França. E aí, né, eu queria fazer tudo isso, mas esse processo de estudo acadêmico me dava muito desprazer. Eu achava que talvez fosse uma fase e tal, me dava muito desprazer. Eu era muito curioso, eu gostava de pesquisar coisas, descobrir coisas e tal. Estranhamente, na faculdade eu fui percebendo que eu fui fazendo mais matérias de psicologia do que de filosofia, o que era estranho para mim. Então tudo que tinha de psicanálise eu ia estudar. Mas eu não queria de jeito nenhum fazer a mesma coisa que minha mãe, de jeito nenhum. Então, é Brasília, né, uma cidade pequena, então todos os professores meio que se conheciam, né, conheciam e tal, e aquilo tinha também uma situação, é o filho da fulana, é o filho não sei lá o quê. E aquilo foi ficando meio assim, meio angustiante para mim, eu resolvi que eu ia terminar aquilo ali, terminar a faculdade, terminei, e ia fazer outra coisa, ia virar documentarista. Aí eu resolvi ser documentarista. E isso, então, foi a minha questão, assim. Então, eu vou ser documentarista. Aí eu vou conversar com as pessoas, porque eu queria saber da vida das pessoas e descobrir coisas sobre a vida, começando com a vida com as pessoas, sobre a vida delas. Que é o que eu faço hoje, basicamente. Mas, naquele momento, dentro do enquadro do documentário. Tá, aí eu fui trabalhar com meu irmão, né? E aí o meu irmão, era referência, eu não queria aquilo. E aí eu tive uma ideia brilhante, que então eu ia ser diretor. E como é que eu ia fazer isso? Eu ia fazer teatro. Eu ia estudar teatro, vejam só, eu ia estudar teatro porque estudando teatro eu ia poder ser um melhor diretor de cinema. E porque, vejam bem, meu irmão era muito tímido, ainda é, e eu sabia que ele não seria capaz de estudar teatro, então seria uma vantagem que eu teria em relação a ele. Estou aqui abrindo uma história estúpida, mas vamos lá. Uma vantagem que eu teria em relação a ele. Tá, e entrei no teatro. Tudo isso para contar o seguinte: no teatro, um belo dia que eu entrei para provar uma série de coisas e tentar ser sei lá o que para sei lá quem, um dia, fazendo um exercício específico no teatro, numa aula do primeiro semestre do curso de formação de ator, eu tinha que dançar um haikai. Haikai é aquela estrutura de poema, assim, estrutura literária muito curta. E tinha que dançar um haikai, era isso que tinha que fazer. E aí o haikai que eu escolhi era assim: Waking in the night, the lamp is slow, the oil freezing. Acordar de noite, a lâmpada está fraca, o óleo congelando. Que é do Matsuo Basho, uma tradução para o inglês, mas do Matsuo Basho. Que é o cara que escrevia haikais. E eu tinha que dançar isso por um tempo de uma música. E aí o que eu pensei? Essa é a parte importante da história. Para que eu tô falando tudo isso? Para isso. O que eu pensei? Eu falei assim, o que é isso? A lâmpada e tal, eu tinha que conseguir dançar, representar isso lá de algum jeito, curso de teatro, né? E aí eu coloquei uma vela na frente, assim, a 5 metros de mim. A música que eu ia dançar tinha 4 minutos e tal. E aí eu pensei que eu queria conseguir caminhar até aquela vela naquele tempo e apagar a vela com o meu dedo. Só que para isso eu teria que estar muito suado, porque eu não conseguiria apagar a vela se eu não tivesse molhado. E aí eu pensei que eu ia fazer isso nu, porque nessa época eu pensei que a maior exposição para mim ia ser fazer isso nu. Eu tirei a roupa e eu caminhei até o diabo da vela. E quando eu cheguei na vela, estranhamente, era o momento que a música estava acabando e eu estava pingando de suor, porque eu fiz lá uma caminhada muito concentrada e muito lenta e respirando e tal, e por alguma razão eu estava suando muito naqueles 5 metros de deslocamento. Teatro tem essas coisas estranhas, não sei quem aí já fez teatro, dança e tal, tem coisas que acontecem. E aí apaguei a vela no momento que a música acabou. E aquilo aconteceu. Foi uma espécie de epifania para mim, assim. Foi um acontecimento. Realmente foi um acontecimento. Talvez tenha sido a primeira vez fora do campo do apaixonamento que eu tenha me sentido presente, vivo.
E isso foi muito forte, assim, muito, muito forte. E a partir daí eu meio que entendi que eu ia trabalhar com isso. Foi estranho. E aí eu nunca li tanto, nunca estudei tanto quanto eu estudei teatro. No curso de teatro, que não era me era demandado ler, estudar teoria e tal, de fato, eu estudei muito mais, li muito mais do que na faculdade de filosofia. E como é que pode isso, né? Porque talvez tivesse realmente uma relação com o desejo, né? E com me sentir confortável, encaixado ali naquele lugar. Era muito estranho. Mas ali tinha uma experiência de estar, e é aí que eu queria chegar. De estar lá, estar lá. Eu estava lá, naquele momento, andando ali e tal, naquele percurso, eu estava lá. Eu me sentia ali. Nos momentos de apaixonamento, na vida, eu também me sentia, como muita gente se sente, presente, né? Presente estando lá. Só que o apaixonamento é atravessado por coisas muito terríveis, de projeções e fantasias e coisas e quebras, enfim. Ali era mais simples. Então, eu entendi que ali tinha uma experiência de estar. E isso me parecia ser mais importante do que qualquer outra coisa. Então, isso tudo para dizer que será que é possível aí na sua vida diferenciar essa diferenciação entre o que é essa idealização de você, como é que você quer ser visto pelos outros e como é que você se sente bem? Essa às vezes é uma diferenciação que é muito complexa de fazer, né? Muito difícil de fazer, não, mas eu não sei mesmo. De verdade, tem gente que não sabe mesmo. E, em última análise, a maneira como você se sente na vida, bem ou mal, tem também muito a ver com o que você recolheu ao longo do caminho, com as suas relações, né? Eu queria indicar alguns textos para vocês sobre isso, sobre esses processos e falar um pouquinho sobre eles, agora, no campo mais teórico um pouco, sobre essa história. Primeiro, um texto do Winnicott, que é esse psicanalista inglês, que se chama Distorções do Ego em termos de verdadeiro self ou falso self. Eu vou botar o PDF, tem um PDF desse texto em inglês, acho que tem em português também. Ele escreveu em inglês, então se você ler em inglês é legal porque como ele escreveu, é original, né? Mas distorções do ego em termos de verdadeiro self verdadeiro e falso self falso. É muito legal esse texto, é muito bonito assim, é um texto bastante teórico, mas que dá para ler, para quem não é da área assim, dá para ler, é curto, dá para ler. E ele está lá lidando, obviamente, com a tradição que veio antes dele, com a Melanie Klein e com Freud, né? E ele está tentando entender por que tem gente que não se sente verdadeiro, por que tem gente que não se sente de verdade ali, por que tem tanta gente que não se sente presente mesmo, que não se sente existindo de fato. Tem gente que fala, eu não sinto que eu estou aqui, eu sinto que eu não estou aqui, simples assim. Eu não me reconheço em nada do que eu faço, eu não me reconheço em nada do que eu digo sobre mim. Eu não me reconheço, eu estou fingindo. A tal da síndrome do impostor tem muito a ver com isso, né? Eu estou fingindo aqui, eu não sou, isso não sou eu. Você vai descobrir uma hora que isso não sou eu. E aí o trabalho dá muito medo, pode dar muito medo, porque uma hora vão descobrir que não é você. O amor pode dar muito medo, porque uma hora vão descobrir que não é você aquilo tudo, ou vão saber o que você é de verdade. Enfim, a família é muito assustadora, porque te vê de um jeito que você também não se reconhece. Mas aí ele vai discutir essa formação. O texto é muito mais complexo do que o que eu vou colocar aqui, tá? Mas é mais ou menos assim. Ele vai dizer que nessa formação da criancinha, do bebê, assim, ele ele vai atuando de maneiras ali na relação com a mãe. Ele está falando da mãe, mas a figura que está maternando, né? A função materna, por assim dizer. E essa mãe aí, ela pode... esses primeiros gestos desse bebê de colocação, que são impulsos de coisas que vêm, assim, desses impulsos internos dele, que seriam o verdadeiro self, né? Esses impulsos internos que estariam lá para o nosso querido Punxsutawney, porque eu já falei tantas vezes aqui, ligados a esses afetos básicos, né? Esses impulsos básicos, que estariam ligados às pulsões para o Freud, né? Esses impulsos. Essas primeiras coisas, que são gestos espontâneos do Winnicott, ele vai falar desses gestos espontâneos que o bebê faz. A mãe pode dar contorno para isso, entender isso e dar sentido para isso, ou ela pode fazer uma outra leitura, uma desconsideração, um apagamento, um achatamento desses gestos,
de modo que esse bebê não vá reconhecendo uma relação entre o dentro e o fora, né? O dentro dele, esses impulsos dele e o fora. Então, assim, ele não vai conseguindo construir uma realidade que se relacione, né? O fora e o dentro, o fora e o dentro. Eu imagino, eu sinto isso, eu coloco lá, isso tem uma correspondência com o lado de fora. Isso é muito complexo, na verdade, porque ele está falando aí da formação da subjetividade, do psiquismo e tal, como é que isso surge, que é uma questão muito importante para Melanie Klein também. Ela fala sobre isso em muitos lugares, aliás, basicamente em todos os lugares, mas tem um texto dela que eu acho super interessante para ler também, que se chama Sobre a Identificação, On Identification, é o original em inglês. Eu vou botar para vocês também, mas vou botar tudo isso aí embaixo, tá? Mas quais são os processos que vão construindo a gente? Então, voltando ao Winnicott, ele vai falar que esses movimentos, o bebê pode muito rapidamente, essa criancinha, bebê mesmo, sentir um descompasso ali entre isso que vem dele e isso que como é recebido do lado de fora, e aos poucos na vida, um pouquinho mais para frente, ele vai fazendo adequações disso e desreconhecimentos entre a atuação dele e o que ele sente. Desreconhecimentos, uma distância, uma quebra entre o que seria, o que vem dele e o que ele sente. E aos poucos ele vai modulando como é que ele atua no mundo, como é que ele se coloca para essa mãe ali, porque ele quer ser aceito por ela, ele entende o contorno dela como a garantia de vida dele, o amor dela. E, bom, se ela não está dando esse retorno para ele, um retorno suficientemente bom o bastante, como diria o Winnicott, um retorno de uma leitura de acolhimento, esse bebê vai passar a performar uma espécie de falso self para ser aceito, para ser amado, desde muito cedo. E essa criança muito, muito bem educada, essa criança muito, muito legal, essa criança muito certinha, essa criança que parece muito brincar muito bem e tal, é uma criança que não tem agressividade, é uma criança que não tem raiva, é uma criança que não tem desejos que não poderia ter, porque ela entendeu ali que ela tem que performar isso daquele jeito para que ela seja aceita. Estou simplificando as coisas, é óbvio, mas então, nesse sentido, você vai construindo um grande falso self, porque você não teve tempo e possibilidade de experimentar esse seu verdadeiro self. O que seria esse verdadeiro self? Que estaria ligado a esses impulsos originais, né? A esses desejos originais, a essas raivas originais, a essas ambivalências originais lá também, lá de trás, tudo que vem de dentro de você, que às vezes não cabe do lado de fora, né? Isso também tem muito a ver com o que o Freud vai chamar lá dos processos de recalcamento, de repressão, né? O que não pode ser para o lado de fora, que você faz um processo de repressão, de recalque. Bom, mas então, nesse sentido, você cresce e se desenvolve performando e não percebendo uma identificação entre o que você performa e o que você sente. Porque o que o Winnicott vai dizer, em certo sentido, é que se você tiver tido tempo para experimentar esse seu verdadeiro self, para ter reconhecimento dele, você vai poder depois fingir de uma maneira mais razoável, de uma maneira encontrada com esse seu verdadeiro self, que isso que eu acho que é tão difícil, porque em certa medida a gente performa sempre na vida, a gente vai sempre performar na vida, mas tem algum encontro entre a sua performance e o que existe dentro de você? E como você se sente ou não tem? Bom, isso é uma grande pergunta, né? Às vezes não tem, e às vezes é muito duro por isso. Se não tem, você consegue separar isso do que é você, do que você sente dentro? Ou não consegue? Se você tem que performar uma coisa que é evidentemente falsa, você consegue diferenciar isso que é para o olhar do outro, do que você sente? Ou não dá? É impossível. Então, essa é uma pergunta que tem a ver com esse texto do Winnicott, assim, que é assim, onde é que ficou esse seu verdadeiro self, por assim dizer, e quando que você teve que começar a performar esse falso self? Será que foi cedo demais? Será que não foi a tempo de você construir uma vida interna suficientemente estabilizada para você entender quem você é e então poder ir para o mundo performando essas falsidades de você? Essas adequações, essas modulações de você? É uma pergunta muito interessante para se fazer, né? Essa pergunta também leva ao lugar que é assim, do não reconhecimento em uma relação também, por exemplo, um relacionamento, né? Porque você está tão preocupado com essa performance, tão não reconhecido de você, de como você se sente, que você, então, é esse outro que vai te pautar, esse outro que vai te orientar. Você vai fazer tudo o que ele quer, do jeito que ele quer e tal, porque você não sabe como é que você quer. Você não sabe como é que você quer, você não sabe o que é querer, nesse sentido mais profundo.
Você não sabe como querer, você não sabe o que é querer. Então, qual que é o caminho para isso, para a gente tentar chegar... o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que mais importante do que dizer quem eu sou é entender como eu me sinto agora. Como eu me sinto agora em relação a isso. Quem eu sou vai mudar. Eu já fui 10 coisas ao longo da vida, agora eu estou aqui fazendo isso que eu estou fazendo. E aqui eu me reconheço, em algum grau é estranho, porque aqui eu me reconheço falando isso neste momento. Agora, hoje, por exemplo, essa semana eu tive que mudar a cor dos livros aqui atrás, porque os livros pretos aqui atrás não estavam me reconhecendo, eu não estava me reconhecendo mais neles. Eu mudei. Eu virei outra pessoa? Até certo ponto sim, até certo ponto não. Mas eu me reconheço aqui agora falando isso com vocês, entendeu? É possível me reconhecer. É possível me entender aqui. Então, por que é possível me reconhecer aqui? Porque, em alguma medida, há desejo de falar isso e há um rebatimento assim, entre isso que eu estou falando e essa espécie de coisa que tem aqui dentro de mim. Só que para conseguir construir isso, você tem que conseguir perceber o que você sente. E não é fácil perceber o que você sente, porque talvez você esteja tão pautado pelo fora desde tanto tempo que é muito difícil de perceber o que você sente. Então, repetindo, mais importante do que dizer quem eu sou, se eu sou advogado, tributarista, pai de família e tal, é entender como eu me sinto e por que eu me sinto como eu me sinto. Como eu me sinto, quando e por que eu me sinto como eu me sinto. Entende? Naquele momento. Esse processo é muito delicado, na verdade, parece simples, mas não é simples, de entender que você se sente assim em relação a isso. Será? E assim também. Eu me sinto assim e assim. Muitas vezes a gente se sente de dois jeitos em relação ao mesmo. Você gosta ou não gosta? Eu gosto e não gosto. Não é um discurso assim unívoco. Eu gosto e não gosto. Eu gosto por causa disso e não gosto por causa daquilo. Olha que louco. Então vamos entendendo, né? Vamos conseguindo entender. Para isso você precisa conseguir retornar às experiências de sentir e entender por que você se sente como você se sente. Tentando ser honesto com você, é claro que um processo terapêutico é quase que fundamental nesses casos que a gente está falando, de alguém que vai te ajudar a se perceber e que não vai te julgar. Isso é muito importante, alguém que não vai te julgar, alguém que vai fazer um espelho razoável para você poder se ver, um espelho razoável para você poder se ver. Isso é muito importante, para você poder então reconhecer como você se sente ali. Um espelho bom, né, que talvez você não tenha tido lá atrás, um espelho bacana, assim, você fala, é assim, caramba, mas é alguém que não precisa te dizer, é assim que você se sente. Se alguém está te dizendo como você se sente, você passa a ter que corresponder ao que essa pessoa está te dizendo. Se um terapeuta está te dizendo, você se sente assim, muito provavelmente você vai ter que corresponder a esse discurso dele, aí você volta para a estaca zero da história, né, a estaca lá da mãe que te dizia como você se sentia, entendeu? Então, talvez não seja uma boa parada, assim, um bom caminho, mas alguém que te dá um bom espelho, para que você, aos poucos, consiga ir reconhecendo como você se sente e por que você se sente assim ou assado. Para que, aos poucos, talvez, você consiga estar menos investido nessa garantia do amor do outro, desse retorno, né? Que vai te dar, né, que está lá desde o falso self, que está nesse performar para o outro, assim, eu não posso, porque se eu perco eu desapareço, eu não posso perder o olhar do outro se eu perco eu desapareço, para que você possa aos poucos ir retornando para si. Para si, não é no sentido essencialista, assim, no sentido, quem é a minha essência, não é isso, para mim não é isso. Para si, no sentido da sua experiência de sentir, que está sempre em relação ao outro, está sempre introjetado de uma série de histórias ao longo da vida, mas que é a sua experiência de sentir em relação àquele momento ali que está acontecendo, né? Então, isso é um processo de ir de leve, aos poucos, com amor com você, retornando para esse quem eu sou hoje, agora, como eu me sinto agora. Por isso que eu também acho autoconhecimento um problema nesse sentido, porque eu me conheço agora. Não, talvez conhecer-se, né? Pesquisar-se, né? Cuidar de si, né? Pesquisar a si mesmo. O autoconhecimento. Tem um texto muito bom do Foucault. Que é a hermenêutica do sujeito, vou botar embaixo também, que ele faz uma diferenciação dessa ideia do conheça-te a ti mesmo, do conhecer-se e tal, e pensa na ideia do cuidar de si, né? Do cuidado de si. E, enfim, eu acho muito interessante. Mas, então, de aos poucos ir se percebendo, né? De se percebendo, se cuidando. E entendendo que esse sujeito que você que se sente agora como se sente, ele muda. Então, essa identidade que a gente está colocando desde o começo desse vídeo, ela não é unívoca e continuada, absoluta. Ela é uma identidade com o agora, que se refere ao passado e se projeta no futuro, mas que pode ser o agora, que pode não ter nada a ver com o que foi ontem.
Nada que venha no sentido de que hoje eu posso gostar de uma coisa que eu não gostava ontem. Mas é preciso que você consiga se aproximar dos seus campos de sensação para isso. Eu me sinto aqui como? Eu gosto disso ou eu quero ser visto como uma pessoa que gosta disso? Essas coisas não vão se separar facilmente, várias vezes, tá? Mas aos poucos a gente pode ir caminhando para isso. Espero estar me fazendo entender. E aí eu queria propor para vocês uma leitura de um texto do Guimarães Rosa que se chama O Espelho, que está no Primeiras Histórias. É um sujeito que resolve descobrir qual é a imagem dele de verdade sem nenhuma interferência. Então ele vai tirando tudo na imagem dele que lembra alguma outra coisa, porque ele quer saber quem ele é mesmo. A imagem dele. E, bom, leia o texto lá. Não vou dar spoiler do texto, porque o texto é muito lindo. Esse livro, de modo geral, é muito lindo, mas leia esse texto, de verdade. Vou botar aí embaixo também. Está no Primeiras Histórias, O Espelho. Então, quem eu sou de verdade? Talvez seja melhor você perguntar como eu me sinto hoje em relação a isso. Por quê? E aos poucos ir fazendo esse caminho para entender. Eu me sinto presente aqui? Eu me sinto bem aqui? Eu me sinto mal aqui? Eu me sinto bem e mal? Por quê? Como? De onde vem? Eu quero ser acadêmico, mas eu gosto de estudar desse jeito? Eu gosto de quê? Eu gosto de mexer em madeira. Mas você vai ser marceneiro? Talvez, né? Talvez. Eu gosto de fazer o quê? O que me dá prazer nesse sentido? O trabalho não vai te dar sempre prazer, mas ele pode te dar um pouco mais de prazer. Então, o que eu gosto de fazer? Onde eu me sinto como? Como eu me sinto onde? E por aí a gente vai, aos poucos. Espero muito ter ajudado. Desculpa pelo vídeo confuso, tá, gente? Mas isso era mais uma conversa mesmo hoje. Até semana que vem. Tchau!